E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira e hoje vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Então, antes da gente ver os exercícios dessa aula, vamos aos exercícios que ficaram para casa da parte passada, certo? Da aula passada. Então, vamos lá? Exercício para casa. Assistir ao concerto. Qual que era a diferença? Você lembra? Daqui, xalala, vão dizer que lalala em Marte. 3. As xalala da Câmara são verdadeiros programas de humor. Né? E 4. Xalala dias que não falo com Alfredo. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Né? Assistir ao concerto do balé. Esse concerto é com S ou com C? Lembre-se, um concerto é de consertar. Algo estava estragado e você consertou. E o outro concerto, ele é musical. Qual que ele é? Esse concerto aqui, gente, ele vai ser o concerto com C. Ele é um concerto musical, certo? Então, vejam, concerto, concerto. Mesma palavra com significados diferentes. Então, daqui a pouco vão dizer que há vida em Marte. Então vejam, daqui a pouco, né, ele é uma locução adverbial, certo? O que é uma locução? Quando a gente tem vários elementos que formam uma ideia. Então, daqui a pouco, né, é um anormal, né? Vão dizer que há vida em Marte. Esse A, gente, ele vai ser o A com H, porque ele faz referência ao verbo haver, existir. Então, daqui a pouco vão dizer que existe vida em Marte. Né? Então, esse A, ele tem a ideia de existência. A com H. Né? Dias que não falo, as sessões da Câmara são verdadeiros programas de humor. Vejam, qual que é o grande problema com a palavra sessão? A gente tem o sessão, né, que ele é uma sessão de lugares, de departamentos, né? E temos o sessão, que é um período de tempo que você fica lá. Cadê aqui? A Câmara dos Deputados, né, a sessão da Câmara que ele está falando, pode tanto ser o que tem nos lugares dentro do prédio da Câmara, como também pode ser o evento. O contexto vai nos dizer, certo? Então, qual que é o contexto aqui? As sessões com 2 S's da Câmara são os verdadeiros programas de humor. Por quê? Porque a gente está vendo como os deputados estão agindo, como os políticos estão agindo. Então, eles vão brigar, eles vão discutir, eles vão fazer tal coisa, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Então, tudo isso acaba gerando, né, aquele humor. E por que é uma sessão com 2 S? Porque eles não ficam o tempo todo no plenário, né, tendo aquele debate. Ele tem uns momentos que eles vão para os gabinetes. Esse do plenário é com hora marcada, da hora tal até a hora tal. Como é por hora, assim como o cinema, vai ser sessão com 2 S. E o último, né, há dias que não falo com Alfredo. Perdão. Esse A, ele é do sentido, né, passado. Né? Há dias eu não falo com ele. De tempo decorrido. Ele tem uma ideia de tempo decorrido. Então, a resposta certa é a letra D. Né? Concerto, A sem H, A com H é acento, sessões e A. Belezinha? Vamos então ao nosso próximo exercício. Né? Indique a alternativa que contém a sequência necessária para completar as lacunas abaixo. Então, A de uma guerra nuclear provoca uma grande na humanidade e deixa com relação ao futuro. Então, vamos lá. A expectativa de uma guerra nuclear provoca uma grande tensão na humanidade e deixa, né, hesitante, né, e a deixa hesitante com relação ao futuro na Terra. Então, a palavra expectativa
E expectativa, a gente vai ter que ter, né, a ideia disso. Expectativa, a primeira nossa, vai ser com X, né? O nosso com X aqui, expectativa, quando você, né, fica, nossa, será que vai ter, será que não vai ter? Isso deixa a gente aflito, né? A gente não consegue entender como é que é isso, né? A gente acaba ficando mal, certo? E, né, temos aqui a tensão com S. O que é essa tensão com S? Tensão com S, gente, é quando a gente está assim, né? Meu Deus, tal coisa vai acontecer. Você fica nervoso, né? Que a gente fala que aqui dói na gente, você está tenso, né? Sei lá, você está vendo um jogo de futebol, teu time está ganhando de 1-0 e tá com 49 do segundo tempo e os caras têm uma falta na linha da grande área. Nossa, você fica ali pode empatar. E o teu time precisando ganhar, você fica tenso, você fica, nossa, acaba, pelo amor de Deus. A gente pode fazer essa ideia. E hesitante com S, né? Hesitante com relação ao futuro da Terra. Hesitar, o que é hesitar? Hesitante é quando você fica, né, tipo, nossa, será que isso é legal? Pode ser que seja, pode ser que não seja. A gente acaba ficando meio mal com isso, né? Então, a gente acaba tendo esse lado. Logo, resposta certa, letra C. Tranquilão? Então, vamos lá, né? Vamos lá. O de carros de porte grande, a vias urbanas, provoca, focando que os motoristas de carros menores, né, muitas delas complementam. Então, o tráfego, carros têm tráfego, de veículos grandes em vias urbanas, provoca infrações no trânsito, forçando a que os motoristas dos carros menores inflijam, muitas delas, completamente sem conserto. Então, tráfego, infrações e inflijam e conserto. Letra B. Belezinha? Vamos então para os exercícios dessa aula? Então, olha lá. Agora eu trouxe gráficos. Por que eu trouxe isso? Porque a gente também precisa entender o contexto de como os homônimos e parônimos vão ser aplicados dentro da ideia de infográficos. As informações que eles podem ser. Como que isso vai ser utilizado? Então, olha lá. Observe a imagem ao lado, no caso abaixo, e responda o que se pede. Conserto de fogões. Ligue para nós. Temos o desenho, né? O número aqui e tal, bonitinho. Então vamos lá. A. Qual o objetivo do texto? Ou seja, para que servem os textos como esse? Letra B. A que público é destinado esse texto? Letra C. Por que o texto oferece uma variedade de números de telefone? Letra D. Na mensagem ligue para nós, quem seria esse nós? E a palavra conserto foi usada de forma correta nesse texto? Por quê? Então, vamos lá. Um tempinho aí para vocês resolverem. Dá uma olhadinha aí. Beleza então, pessoal? Então, vamos lá. Qual o objetivo desses textos? Ou seja, para que serve texto como esse? Lembra da aula de infográfico? A aula de infográfico vai utilizar muito isso. Ele quer informar que tem uma empresa que presta serviços referentes ao conserto das coisas. Beleza? Então, né, essa é a informação. Letra B. A que público é destinado esse texto? Assim, ele é destinado ao público adulto, né? Não são muitas crianças e adolescentes que pensam, né? Hoje eu preciso consertar esse fogão aqui mesmo, né? É um problema que eu tenho. Não são muitos. Então, né, acaba sendo um problema do pai, da mãe, do responsável ali. Então, ele é destinado a um público adulto, especificamente quem está com problema com o fogão, certo? Por que o texto oferece uma variedade de número de telefone ao leitor? Gente, ele faz isso porque ele está buscando o quê? Dar possibilidades. Ó, você pode falar comigo nesse ou nesse número. Veja, ele tem 4 números de telefone aqui. Então, de um jeito ou de outro, você vai achar esse ser humano aqui. É meio antigo, se a gente for parar para pensar, porque a gente parte do pressuposto que as pessoas vão ligar, certo? E a ligação, assim como a carta que a gente viu nas nossas primeiras aulas ali,
né, também é algo que está ficando fora de uso. Uma ligação ela é muito íntima, né, ela é muito pessoal, ela é muito séria. Sendo que hoje a gente pode fazer tudo a partir de app, né, app de mensagem instantânea, que acaba ficando muito mais simples. Né? E na mensagem, ligue para nós. Quem seria esse nós? Né? Esse nós é quem faz esse concerto, a empresa. É o dono da empresa que faz esse concerto. Ele que está ali fazendo essa parte. Belezinha? E aí, palavra concerto foi usada de forma correta nesse texto. Por quê? Ele foi sim, gente, porque concerto com S é o concerto normal. Concerto com C, ele vai ser o nosso concerto musical, né? Um show de rock, um show de, sei lá, um concerto da orquestra sinfônica, certo? Ele vai ser algo musical. Tranquilão? Então, partiu o exercício 2. Olha lá, observe a imagem e assinale V de verdadeiro ou F de falso nas seguintes afirmações. Então veja, granizo e granito, certo? Observação, chuva de granito não deve ser nada bom. Por quê, gente? Pensa na chuva de granito. Veja que a gente tem aqui uma relação entre as palavras. A gente tem uma relação muito grande ali. Por que que a gente tem isso? Por causa da proximidade. Granito, granizo, granito, granizo. Fala rapidão, granito, 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 granito. Agora faz a pergunta. É aquela piadinha. A pessoa vai se confundir, certo? Então olha lá. Essas duas palavras causam muita confusão entre as pessoas porque possuem o mesmo som. Granito, granizo, granito, granizo. Não, é falso. Ela não possui o mesmo som, né? Elas são parecidas, é diferente. É diferente de ter o mesmo som. Né? Opa, perdão, um tempinho aí para vocês fazerem ela, certo? Pausa aí. Aí, voltando agora então, a primeira das nossas alternativas aqui, ela está errada, né? Ela é falsa, porque o som delas são diferentes, né? Granito, granizo, né? Elas são parecidas, isso é diferente. Apesar dessas palavras serem muito parecidas, possuem significados diferentes? Verdadeiro. Está aqui na imagem já. Granizo e granito. Granizo é quando a gente tem uma chuva e, né, a água condensa tanto lá que ela se transforma em gelo. Né? Tem uma chuva de gelo. Né? E o granito é o que é usado na construção, né? A gente acaba tendo essa parte. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Já que são palavras parecidas, não problema em usar no lugar uma da outra e vice-versa? Não. De novo, voltamos ao contexto. Vejam, é o que o professor acabou de explicar para vocês. Então, se a gente está lá, estamos bem de boa, certo? Você está andando, você está conversando com o teu amigo, você está no parque, tá todo mundo lá. Aí começa a chover granizo. Veja, chover granizo com você andando já é bem ruim, né? Que você vai ficar tomando algumas pedradinhas. Dependendo da chuva que for, talvez não sejam pedradinhas, certo? Principalmente se der para juntar do jeito que eles juntaram aqui. Agora imagine que estivesse chovendo granito, caindo uma placa de granito. Né? Pensa no granito, naquela parte que fica em cima da pia. Algumas pias têm o tampo de granito, a parte de cima de granito. Pensa naquilo caindo do céu toda hora. Todo mundo ia ter um problemão, não ia ter mais mundo. Então, né, é falsa, a gente não pode usar ela num lugar na outra. Elas não são sinônimas, certo? E são consideradas palavras parônimas, ou seja, parecidas, mas não são iguais. Verdadeiro, pode colocar o Vzão ali, é verdadeiro, é bem importante isso pra gente. Tranquilão? Vamos então ao exercício 3, tranquilo? Então dá uma olhada aqui na tirinha que nós temos. Adoramos cestas. Adoramos cestas e adoramos cestas. Né? Dá uma olhadinha nisso. Temos 3 palavras escritas da mesma maneira. Temos cesta com C, cesta com S, né, no meio, e as cestas com S e X. Veja então, vamos lá para o nosso
né, para os nossos exercícios, para nossas opiniões. O efeito de sentido do texto acima é causado através. Então vamos lá, o professor vai voltar na imagem e vai explicar algumas coisas. Cesta com C, ela é a cesta de pão, que a gente usa para carregar as coisas. Cesta com SC, essa aqui não é a cesta, é uma cesta. É aquela sonequinha que você tira depois que você dorme, né? E adoramos sextas, daí sexta-feira, que é o dia, né? Último dia da semana. Geralmente a galera aí honra ele com o hashtag sextou, certo? Então, a rotina que fazemos que o menino tem durante o dia. O efeito de sentido do texto acima é causado através da rotina dos afazeres do menino durante o dia, da semelhança fonética entre a palavra sexta, sesta e sexta, mas com significados totalmente diferentes, da semelhança gráfica entre as palavras sextas, cestas e sexta, mas com significados totalmente diferentes, do fato das palavras terem o mesmo significados e escritos diferentes, e do fato das palavras terem o mesmo som e significados equivalentes. Então, ó, letra D não é, porque elas não têm o mesmo significado e escritas diferentes. A letra C não é, porque elas não têm o mesmo som e os significados não são equivalentes, ou seja, igual. Da semelhança gráfica entre as palavras, mas com significados totalmente diferentes. A resposta certa é a letra C. Belezinha? Então, pessoal, exercício 1 de casa, pausa aí, dá uma copiadinha, faz ele aí e resolve. Exercício 2. E o nosso exercício 3. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.